Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Estamos falando com o padre Douglas Pinheiro, da Diocese de Osasco, que está aqui conosco, explicando coisas bonitas, interessantes, profundas, né? Da nossa fé, obviamente, relacionado ao que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Eu disse no bloco anterior que logo de cara eu iria perguntar a ele sobre um assunto que deu muito pano para manga na história da igreja, né, padre Douglas? Aquela parte do creio, quando a gente reza, especialmente na versão do credo niceno constantinopolitano, essa palavra é difícil, que diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. De certa forma, houve muita discussão, especialmente em alguns setores de patriarcados orientais, principalmente no patriarcado de Constantinopla, que logo de cara não aceitou isso, a famosa questão da filioque, né? O que significa essa questão? E conta um pouco para a gente dessa confusão que tanto rendeu para a igreja. Essa é uma história de quase 400 anos, né? Ela tem muitos pormenores, não dá para dizer absolutamente tudo. O fato foi o seguinte: houve uma heresia no início do quarto século, ali pelo ano 300, certo, chamada arianismo, que contestava a divindade de Jesus Cristo. Então, para Ário, Jesus não seria Deus. certo, Né? E também não seria homem como nós somos. Ele tinha uma teoria, tá? Não vamos discorrer muito aqui, mas Jesus não seria nem homem como nós e nem Deus como o Pai. certo. Ele seria uma criatura, a primeira, a mais bela, a mais perfeita de Deus, mas não Deus mesmo. Ário era de Alexandria, no Egito, patriarcado de Alexandria, portanto uma igreja relevante. Tudo que dali vinha, em termos de teologia, era muito considerado. Certo. Haja visto o fato de que na igreja do século IV, disse que 70% a 80% do cristianismo era ariano. Era ariano. Eu li um autor uma vez que dizia: o cristianismo como nós temos hoje é a heresia vencedora. Porque geralmente, é uma brincadeira, né? Entendi. Claro. Mas porque geralmente a heresia é uma minoria. Só que não, naquele período, a maioria do cristianismo no mundo acreditava como ário. Grandes santos enfrentaram essa dificuldade. Exatamente, Santo Atanásio, depois famoso. Irineu de Lyon. Irineu de Lyon já pegava algo do gnosticismo que viria a engendrar lá na frente, mas foi Santo Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno enfrentaram aquilo. São Nicolau. Período. Exatamente. E ali foi necessário convocar um concílio em Niceia, no ano 325, para decidir essa questão. E foi definido em concílio ecumênico, né, todas as igrejas do mundo até então, que o filho é gerado, não criado, consubstancial ao pai, ou seja, ele tem a mesma substância, a mesma natureza, aquilo de que é feito, bem entre aspas, feito o pai, é feito o filho. Certo. Feito não no sentido de criado, né? Mas aquilo que é a natureza, a essência do pai. Porque ou seja, é criado da noção de finitude, né? de temporalidade. Um dia não existia, passou a existir. E, na verdade, com Deus não é assim. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Porque, na verdade, ele é anterior ao próprio tempo. Em Deus não há ontem, em Deus não há amanhã. E Deus é eterno. Agora, quando o arianismo foi derrubado em Niceia, surgiu o neo-arianismo. Eu vou trocar em miúdos aqui para ficar claro para o nosso telespectador. Houve uma mentalidade, uma cultura de dizer mais ou menos assim: olha, que tenha se definido que Jesus é Deus, tudo bem, vamos tolerar. Por que havia essa dificuldade de tolerar que Jesus fosse Deus? Porque ele se remetia ao Pai enquanto certo, Deus. Certo. E vindo do judaísmo, depois em contato com o politeísmo grego, era muito difícil interiorizar, assimilar um novo conceito de que a unidade de Deus fosse possível havendo duas pessoas. Duas pessoas e ao mesmo tempo um único Deus.
essa coisa de união substancial é muito difícil. Então, na verdade, o arianismo queria preservar a unidade, a unicidade de Deus, ou seja, Deus é um só. Se eu disser que Jesus também é Deus, será que eu não estou propondo aqui um biteísmo, né? O Pai e o Filho são deuses? Bom, mas o fato é que a igreja, ela se apropriou da linguagem filosófica para, claro que por inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo, veja, nós dizíamos no primeiro bloco, ele inspira todas as culturas, as épocas. Então, o Espírito Santo inspirou também a filosofia, a produção filosófica. E chegando o tempo correto, o Espírito inspirou a igreja que naquela linguagem, naquele discurso filosófico, havia um instrumental que auxiliaria a humanidade a compreender a essência de Deus, como Deus é em si mesmo. E se usou, né, da linguagem filosófica, de substância, etc., que aqui caberia uma série de explicações. E então esses neo-arianos disseram, olha, que Jesus seja Deus, tudo bem, agora não me venham com esse mesmo discurso relacionado ao Espírito Santo. Então surgiu o chamado movimento pneumatômaco, como nós chamamos, que foi engendrado por um bispo do antigo patriarcado de Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia. É um patriarcado antigo, uma sede antiga da igreja, portanto, assim como a Alexandria, como eu havia mencionado, tudo o que dali procede tem grande relevância e peso na vida da igreja. São bases da pentarquia, né? As Sim, 5 grandes primeiras... Sim, as 5 grandes primeiras igrejas, né? Então, Jerusalém, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Roma, a pentarquia. Então, Constantinopla tinha um bispo chamado Macedônio, e ele dizia justamente isso, né, de que o Espírito Santo é uma força de Deus, um servo de Deus, um diáconos tuteu, um servo de Deus, né, um diácono de Deus, mas não pessoa divina. Então a heresia também é chamada de macedonismo, porque era Macedônio quem engendrava esse pensamento. Macedônio tinha um grande amigo, bispo também, bispo da igreja de Cesareia, São Basílio, chamado Basílio Magno ou Basílio de Cesareia. Eles eram muito amigos e provavelmente por causa dessa amizade, Basílio às vezes se furtava em bater de frente com Macedônio, mas eles trocavam muita correspondência sobre esse assunto. Macedônio já estava decidido, obstinado, de que o Espírito não era Deus. Certo. Havia também um outro bispo muito próximo de Basílio, que era Gregório, bispo de Nazianzo, então Gregório Nazianzeno, que já era uma pessoa mais temperamental e muito firme na fé de que o Espírito Santo é pessoa divina. Ambos cobravam um parecer, uma postura do bispo de Cesareia, Basílio. Então, Basílio, isso você vê no Tratado do Espírito Santo de São Basílio de Cesareia, é uma obra que tem traduzido para o português, é fácil de encontrar. Você vê ali na introdução que ele não queria perder a amizade com Macedônio, era alguém que ele amava, mas também amava Gregório, enfim, ele ficou naquele fogo cruzado. Mas o fato é que ali, antes do ano 379, ele redige o seu tratado, no qual ele, São Basílio, é propenso à teologia de Gregório Nazianzeno. De fato, tudo indica que o Espírito é pessoa divina. Gregório Nazianzeno, Basílio de Cesareia, falece em 379. Certo. O concílio de Constantinopla foi convocado 2 anos depois. 381. E quem se apropria do Tratado de São Basílio e leva aquilo como matéria para o concílio é Gregório Nazianzeno, para atacar a heresia pneumatômaca de Macedônio. Certo. E o que prevalece como doutrina é justamente o conteúdo do Tratado do Espírito Santo de São Basílio, ou seja, São Gregório Nazianzeno foi a voz de Basílio de Cesareia no concílio de Constantinopla. E ali acrescentou-se ao credo de Niceia, né, o niceno, a fórmula de Constantinopla. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, né? Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, que procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Alguém pode escutar aí em casa dizer, faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. A gente não diz na missa, e procede do Pai e do Filho? Então,
verdade seja dita, verdade histórica. Aqui provavelmente muitos que nos acompanham talvez nunca ouviram falar sobre isso. Historicamente, no credo constantinopolitano, não havia essa expressão e do filho, que em latim se produzia filioque. Então em latim se diz assim, credo in Spiritu Sanctum, Dominum et vivificantem, qui filioque procedit, né? Que procede do pai e do filho. Esse filioque e do filho em Constantinopla não havia. Certo. Por quê? Porque a discussão teológica ali girava em torno da relação das pessoas da Trindade nela mesma. Ora, lá na Trindade, o Espírito procede do Pai para o Filho. Então ele procede do Pai para o Filho, lá na Trindade. Numa relação específica, se a gente for pensar, apenas específica dentro da própria Trindade? Exatamente, que em teologia nós chamamos de Trindade imanente, ou seja, certo. Quando nós abordamos a relação das pessoas da Trindade nelas mesmas. Certo. A Trindade em si mesma, o que é? O Pai que gera o Filho e expira, esse expira em teologia se escreve com S, porque expira com X é um vento que sai para fora de você. E não é um vento, aqui, entre aspas, né? Não é um vento que sai para fora de Deus. Porque Deus é a Trindade. É um vento para dentro da própria Trindade, que é do Pai para o Filho. Certo. Então expira com S. O Pai gera o Filho e expira o Espírito. Por quê? Porque ele ama o Filho eternamente e esse amor vindo do Pai é a pessoa do Espírito Santo. Santo Agostinho de novo aí. Exatamente. O Agostinho dizia, o Pai é o amante eterno, o Filho é o amado eterno e o Espírito é o amor eterno. O amor entre o amante, Pai, e o amado, Filho. Então, essa é a figura de Agostinho no Tratado De Trinitate, sobre a Trindade. Então, em Constantinopla, a questão girava em torno da procedência das pessoas da Trindade, em relação do Filho, Niceia, e do Espírito, Constantinopla, em relação ao Pai. Então, o credo niceno-constantinopolitano pretende formular para os fiéis qual é a fé da igreja em relação à imanência da Trindade, ou seja, das relações das três pessoas da Trindade entre si. Tá? Isso Constantinopla. Então, no texto original de Constantinopla, você pode consultar nos livros de História do Dogma, você pode consultar lá no dicionário do Denzinger, na História do Dogma do Sesboé, vários livros, manuais de dogmática, etc. Você verá que o texto original diz, procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Tá. Até aqui tudo bem, século IV. Quando foi lá no século XI, já havia aqui, vejam que eu estou pulando séculos de história. A história demonstra que já havia algumas querelas entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, umas querelas eclesiásticas, mais práticas, institucionais, políticas, vamos assim dizer. E qualquer assunto divergente poria mais fogo nas discussões institucionais entre essas duas igrejas. Era uma disputa de poder, vamos assim dizer. Houve um sínodo em Florença, na Itália, agora vai me fugir a memória a data, mas é antes do século XI, que tratou sobre a Trindade sob outra perspectiva. Eu disse que existe essa Trindade imanente, né? Quando nós olhamos a relação das pessoas da Trindade em si mesmas. Agora, existe uma relação entre as pessoas da Trindade e a humanidade. Só um parênteses, padre, desculpa interromper. Sim. Esse sínodo não se trata, então, no mesmo peso de um concílio de toda a igreja. Não, uma reunião regional. Local, regional, no caso ali na Itália. Certo. Esse sínodo tratou de questões relacionadas à Trindade econômica. O que é a Trindade econômica? A gente associa essa palavra economia com dinheiro, mas na verdade a palavra etimologicamente economia significa o plano da casa, o plano. A Trindade imanente, né, a Trindade em si mesma, tem um plano de revelar-se à humanidade, né? Uma economia, um plano para se revelar. Neste plano, o Espírito Santo nos foi dado, mas nos foi dado vindo de quem?
do Pai pelo Filho. Logo, o Espírito para a humanidade procede do Pai e do Filho. Para a humanidade. Então, para o Filho, ele procede do Pai. Para nós, ele procede do Pai e do Filho. Porque o Filho disse, eu irei ao Pai e ele vos mandará o Espírito Santo. São duas abordagens distintas, lógicas, obviamente, mas que tem que separar aí uma coisa da outra, né? Exatamente. As perspectivas mudam. Certo. O fato é que, na trindade econômica, é necessário afirmar qui filioque procedit. O Espírito, para vir a nós, ele procede, não é que procedeu, porque ele ainda procede, ele é dado a nós. Ele é dado a nós vindo do Pai e do Filho. O que acontece é que nas liturgias de todas as comunidades ligadas a Roma, no Ocidente, se começou a rezar nas celebrações litúrgicas o credo niceno-constantinopolitano, acrescentando a filioque. A partir do século XI. A partir do século XI. Veja, não é que a filioque foi criada no século XI. Certo. Não é isso que eu estou dizendo. A igreja sempre creu que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Certo. Só que essa formulação teológica de trindade econômica e de colocar no credo, isso começou a se fazer no século XI. Certo. Então não é que Roma inventou, pelo amor de Deus. Senão meu bispo vai ver o programa, vai achar que eu estou dizendo uma heresia. Não. A igreja sempre creu que o Espírito procede do Pai e do Filho. Mas esta partícula dogmática colocada no credo, ela surge no século XI. Certo. A revelia do que havia sido decidido enquanto texto redigido no Concílio de Constantinopla. Isso irritou as igrejas do Oriente, que na liturgia conservavam a fórmula original de Constantinopla sem a filioque. Se bem que já havia uma crise ali, independente da discussão teológica. Sim, como eu disse anteriormente. Então, a questão teológica da filioque foi a gota d'água para transbordar o copo. Mas esse copo já estava cheio de outras coisas. Isso é fundamental que a gente compreenda. Certo. Porque senão eu vejo às vezes abordagens simplistas sobre a história do cisma, né, do Oriente, dizendo que foi por causa da filioque, como se uma igreja tão adulta já no ano 1000 anos de igreja até ali, tivesse sido desfeita, uma unidade tivesse sido desfeita por uma questão tão mínima. Na verdade, essa questão mínima foi só um agravante. Certo. Mas ela já vinha por outros fatores que já decorriam de séculos. E o fato é que essa questão da filioque, as igrejas do Oriente, ao saber que as igrejas ligadas, pastoreadas, né, pelo patriarcado de Roma, o patriarca do Ocidente, que era o Papa, estavam professando a filioque, ou seja, dizendo num credo que foi decidido em concílio, uma fórmula que foi acrescentada de forma local, isso gerou um cisma, uma ruptura que não se resolveu até hoje. Nós temos até hoje. Você está falando do grande cisma do Oriente, 1054, né? Olha, esse assunto é muito interessante, padre, cheio de pormenores, como o senhor disse, que não dá para entrar em todos eles, mas foi muito boa a sua explicação como um todo. Para a gente encerrar só essa discussão e ir para o intervalo, que eu tenho mais coisa ainda para perguntar, até hoje, essa questão que não está 100% resolvida, quando a gente fala Oriente, obviamente não dá para generalizar. A gente está falando mais relacionado à Igreja de Constantinopla. Sim. E uma forma como era chamada antigamente, né, o Patriarcado do Ocidente, que é Roma. Né? Essa questão não é resolvida até hoje. Se um católico, por exemplo, decide ser, por alguma razão, decide se tornar ortodoxo, ele tem que abrir mão desse detalhe da fé dele relacionado a essa filioque? Tem. Infelizmente, é de duplo sentido essa mão. Alguém que venha da igreja ortodoxa para a igreja católica deve fazer uma profissão pública de fé na filioque. E alguém que passa da igreja católica para a igreja ortodoxa faz uma rejeição, uma renúncia da sua fé na filioque. Isso eu posso afirmar porque eu já vi, não pessoalmente, já vi vídeos, né, em que se fazia esse rito de um padre vindo do rito latino, indo para a igreja ortodoxa, deixando a igreja católica, e no rito ele
deve ali renunciar a uma série de elementos da fé católica, não só filioque. Certo. Tá? Existem outros, mas há sim feito uma renúncia. Isso é bastante delicado do ponto de vista ecumênico, né? Para tentar fazer com que as igrejas dialoguem, busquem um ponto de unidade, porque na minha apreciação teológica é uma questão de perspectiva e uma questão de história, que precisaria se sentar também. Não é simples, né? Não é tão simples resolver, mas acredito que haja um longo caminho a se fazer. O fato é que ainda hoje há essa animosidade doutrinal. Entendi. Bom, a gente vai para o intervalo. Bom, que fique bem claro, hein? Isso vale para ortodoxos e católicos. Então, a gente não está falando aqui dos ritos orientais católicos. Isso é um outro assunto. Os ritos orientais católicos, portanto, são católicos e admitem, da maneira, o entendimento católico, obviamente, esse e todos os pontos da nossa fé, tá certo? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, a gente volta já já.